as cartas não só de Paulo, mas todas as cartas que estão no Novo Testamento, né? E certo dia acordei, né? A Marisa tinha pedido para que eu fizesse uma palestra. Na verdade, antes até dela pedir, antes dessa palestra, né? Eu acordei com uma coisa de falar sobre Timóteo, né? Falei, pô, preciso falar de Timóteo. A próxima palestra que eu for preparar vai ser com a carta do Timóteo. Mas eu queria falar a segunda carta a Timóteo, né? Falei, pô, mas por que você vai falar a segunda sem falar a primeira, né? Mas eu vou falar a segunda. Mas depois, outro dia a gente estuda a primeira. E aí foi uma situação, logo depois Marisa precisava que eu fizesse a palestra, acabou não dando certo, fiquei com aquilo e fiquei estudando durante esse tempo todo a segunda carta a Timóteo, relendo e vendo e tudo mais, né? E uma das coisas que me motivam a falar, cada vez tem uma coisa, é porque muitas vezes, a gente até sabe alguma coisa da carta, a gente já ouviu falar, né? Sabe uma frase da carta, né? Essa aqui em especial, muita gente, acho que todo mundo conhece uma frase dessa carta, né? Mas às vezes a gente nunca aprofundou nisso, nunca foi atrás, ou fica só naquela frase, né? Eu falei, puxa, a gente podia fazer um estudo, né, importante sobre isso, né? Sei, alguém sabe alguma frase dessa carta, segunda carta? Sabe? Combati o bom combate, já ouviram falar nessa? Todo mundo, né? Então tá aqui, foi aqui que ele escreve essa parte. Mas a ideia não é só a gente falar sobre isso, embora nesse ponto, acho que é o ponto crucial dessa carta, né? O ponto crucial é combater o bom combate, mas existem outros pontos ali na carta que ele vai escrevendo, vai mostrando, vai trazendo, né? E aí eu falei, puxa, a gente precisa ver sempre à luz do Espiritismo toda essa conversa, né? Então, mas para que a gente possa entender essa carta, a gente fala, e o restante dessa frase, né? Porque só tem essa parte, né? Às vezes a gente só sabe combater o bom combate, e o restante? Alguém sabe? Não tem problema, fica tranquilo, não vou fazer prova agora, né? Só no final da palestra que a gente faz a prova, né? Mas é isso, né? Às vezes a gente fica assim, sem pensar, às vezes, meditar sobre essas cartas, meditar sobre a importância das cartas, né? E acho que isso que é fundamental, né? Eu acho que o primeiro ponto da gente abordar, porque às vezes a gente fica no Espiritismo, porque o Espiritismo traz tanta luz pra gente, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, tantas coisas, mas a gente às vezes perde um pouco aquela luz que já foi trazida antes, né? E aí a gente pode viver essa luz aos olhos do Espiritismo. Acho que esse é o objetivo. Então, alguns pontos é a gente tentar pensar um pouquinho sobre o restante dessa frase, né? Que é uma frase completa, né? Além do bom combate. Né? Terminei minha carreira, guardei a fé, né? Então, o restante desse conjunto, mas eu acho que antes disso tudo, a gente tem que pensar assim. Eu sei, alguém não assistiu nenhuma carta minha, nenhuma minha não, de Paulo, né? Nenhuma palestra sobre as cartas, melhor. A gente tem que falar um pouquinho de quem foi Paulo de Tarso, antes, para a gente poder entender o contexto. Quem foi Timóteo? Porque se essa carta é endereçada a Timóteo, quem foi Timóteo? Porque às vezes a gente fica pensando, né? Puxa, já ouvi falar de Timóteo, né? Às vezes a gente sabe rapidamente sobre Timóteo, porque Timóteo tem aquela questão da circuncisão, né? Então toda a discussão da circuncisão e todo o peso da questão da circuncisão na cabeça de Paulo foi por causa de Timóteo, porque ele foi praticamente obrigado a fazer a circuncisão de Timóteo. Timóteo passa bastante mal depois disso, e aí Paulo fica com aquele peso, né? E toda a questão do circuncisado que a gente vê em Atos dos Apóstolos e vê nas cartas, foi por causa de Timóteo, da circuncisão. E ele fica mais assim porque ele foi obrigado a fazer, não pelo Sinédrio, não pelos judeus, ele foi obrigado pela igreja de Jerusalém. Então isso pesa muito na vida de Paulo, né? E toda a discussão da circuncisão, afinal de contas, precisamos ser circuncisados para ser seguidor de Cristo ou não? Essa é a discussão que Paulo... Alguém aqui foi circuncisado? Quem não foi não pode ouvir a palavra? Essa era a discussão de Paulo. Senão você não está, de fato, dentro do espírito, né?
E aí nós temos toda essa questão do que é ser circuncisado, o que não é e tudo mais. Qual a importância das cartas de Paulo? A importância das cartas de Paulo para nós, para o Novo Testamento, mas também para o Espiritismo, que o Espiritismo nos ensina sobre as cartas de Paulo, né? E por fim, acho que o objetivo principal é entender qual o objetivo dessas cartas chamadas cartas pastorais, tá? Nós temos as cartas de Paulo às comunidades, tá? E temos as cartas de Paulo às pessoas. Algumas dessas cartas, tanto às comunidades como às pessoas, elas são chamadas de cartas pastorais. É só uma nomenclatura para dizer o que ele está querendo dizer ali, né? E muitas vezes a gente pensa nas cartas de Paulo, numa organização, né? Vocês sabem como é que foi organizada as cartas de Paulo? Porque às vezes as pessoas ficam ali lendo a Bíblia e falam assim, uma coisa, outra coisa, e não entende, né? A organização dessas cartas se deu. Pegaram as cartas às comunidades e depois as cartas às pessoas. Das comunidades foram organizadas por tamanho. Não é por data. É por tamanho. As maiores primeiro, as menores depois. Legal? Não. Se você não gosta dessa organização, azar o seu. É assim que está organizado, né? Eu também acho que seria legal organizar por data, sim ou não? Mas é difícil saber as datas, porque elas não foram datadas. Então a gente pressupõe as datas. Por exemplo, a gente sabe que essa foi a última carta de Paulo. Última. Logo depois ele morreu, né? Foi morto em Roma. Então, essa foi a última. Mas não sabe exatamente a data, porque data é algo muito... Mas é importante saber qual o objetivo dessas cartas. O que ela tem a nos dizer, né? Porque o grande erro do Evangelho, um dos grandes erros do Evangelho, é achar que o Evangelho foi escrito para Timóteo. Ele foi escrito para nos mostrar que ele curou o cego de Betsaida. E aí ele curou o homem da mão mirrada. Esse é um grande erro. Algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Não. O objetivo do Evangelho, por ser uma boa nova viva, é nos alertar quando nós, enquanto homens de mão mirrada, precisamos ser curados. Não é para curar o homem da mão mirrada. Quantas vezes nós somos os homens da mão mirrada que não somos tocados por Cristo e passamos por um irmão e continuamos egoístas e com a mão mirrada? Quantas vezes, diante da verdade aos nossos olhos, continuamos sendo o cego de Betsaida? Porque o cego de Betsaida é o cego que está dentro da gente. O Evangelho é o Evangelho vivo. Cristo está nos trazendo esse exemplo para nos curar. Porque senão a gente vai achar que é para mostrar uma cura que aconteceu há 2000 anos atrás. A carta a Timóteo é a carta ao Timóteo que está dentro da gente. E não ao Timóteo. O Evangelho é o Evangelho vivo para nos trazer a cura das nossas doenças. Porque isso era um assunto extremamente importante. Porque senão a gente vai ficar pensando... Porque veja só, eu ficava pensando, para que o cara cura o cego de Betsaida? Porque para que curar se o cego de Betsaida morreu? Morreu não. E mais legal, todo mundo que foi curado por Jesus morreu, senhor. Até o Lázaro que foi ressuscitado. Então para que ele morreu? Para que ele foi curado? Qual a razão dele ser curado? Para nos falar que ele era um milagreiro e cura as pessoas? Não. Tem que ter uma profundidade muito maior do que isso. Para que esse texto resista a 2000 anos, ele serve para nos alertar para nós não sermos os leprosos, nós não sermos o cego, nós não sermos o homem da mão mirrada. Esse é o texto vivo. É um aviso para nós e não para os outros, para cada um de nós. Então esse é o grande ponto. Então é importante a gente viver essas cartas para identificar. Eu sempre brinco, né, quando eu falo dos apóstolos, quem vê as minhas aulas na quarta-feira, e eu falo dos apóstolos, que eu me identifico com todos eles, nos defeitos.
Nos defeitos eu sou igualzinho a todos os apóstolos. Não sim ou não? Então, qual é o objetivo do evangelho? Mostrar que aquele defeito que estava dentro de qualquer um dos apóstolos pode ser curado com Cristo. Legal ou não? Bem legal, não é? Então vamos lá. Vamos começar Paulo de Tarso. A melhor definição de Paulo de Tarso, para mim, foi trazida por Emmanuel. Emmanuel diz lá em Paulo e Estevão. Está meio pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Tá? Estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35. Dentro, em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava a porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. O jovem Saulo era o nome que ele adotava antes da conversão, que depois passa a ser Paulo, né? O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejado de seus 30 anos, na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza. Os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprio dos temperamentos apaixonados e indomáveis. Ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciado, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, Tarso, né? Ao convívio de mestre bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Mas como eu gosto de atualizar, vamos atualizar Paulo. Paulo andava de BMW, tá? Andava de BMW branca. Trajava Armani, túnica do patriciado. Falava de preferência o inglês, embora soubesse espanhol, português, também. Legal ou não? Estudou em Harvard. Tarso era Harvard. Tá? Existiam 3 pontos do Império Romano, das grandes universidades. Um deles era Tarso, onde ele estudou. De família rica e abastada, estava sendo preparado para ser ministro do Supremo. Senhor. Sinédrio é ministro do Supremo. Aliás, melhor que ser ministro do Supremo. Melhor que ser ministro da Suprema Corte. Porque o Sinédrio, ele era um misto de Suprema Corte, Senado e Banco Central. Esse é o Sinédrio. Legal ou não? Esse é o Sinédrio. Então, o cara estava sendo cotado para ser ministro do Supremo na cadeira de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Neto de Hilel. Quem é Hilel? O maior intérprete recente do judaísmo. Esse era o Hilel. Hilel era o cara. Até hoje, dentro do judaísmo, ninguém interpretou, com exceção de Jesus, mas a escritura como Hilel. Vô de Gamaliel. Mentor de Paulo de Tarso. Legal ou não? Porque senão a gente fica achando que Paulo é um velhinho que fica mandando carta para os outros e tomando pedrada. Não! Cidadão americano, brasileiro e cidadão do mundo. Tinha cidadania, passaporte americano. Quando a polícia parava ele lá em Jerusalém, ele falava assim: você não pode me relar, não. Eu sou cidadão americano. Eu tenho que ser julgado pelo imperador. Não foi isso que ele falou? Foi ou não foi? Quando prenderam ele em Jerusalém, ele falou assim: eu sou cidadão romano. Eu tenho que ser julgado pelo imperador Nero. Legal ou não? Então, esse era o nível. Só para a gente poder entender, senão a gente fica lendo as escrituras sem compreender exatamente quem era esse cara. Ele era o bambambam, sim ou não? Legal, legal. E Timóteo? Quem foi Timóteo? Timóteo é interessante, tá? Paulo, já convertido, né? Já depois de Damasco, começa a fazer as suas pregações, né? E primeiro o acompanha um jovem chamado João Marcos. Já ouviram falar de João Marcos? Do Evangelho de Marcos. Aquele que escreveu o Evangelho de Marcos é João Marcos. João Marcos nunca conheceu Jesus, tá? João Marcos era um menino convertido posteriormente, né?
E ele foi responsável por escrever o Evangelho de Marcos, tá? Mas João Marcos, quando Paulo conheceu, ele era um menino. E saiu, então, Paulo foi convertido, lembra da conversão, né? Damasco e tal, Jesus apareceu, ele estava andando num camelo, que ninguém, essa história tá errada, não é cavalo, é camelo, tá? Ninguém andava de cavalo. Ninguém saía para Damasco no meio do deserto de cavalo. Isso aí é lenda. Então, ele estava num camelo, Jesus aparece, ele fica cego, vai lá ser atendido por Ananias, né? E aí ele sai, depois de convertido, começa a pregar com Ananias, um grande parceiro dele e tal, não sei o que lá, e João Marcos, um menino, resolve acompanhar. Acontece que João Marcos é um menino assim, desmamado com garapa, como a gente costuma dizer lá no sul, né? O cara assim, o cara vida fácil, a mamãe cuidava de tudo, arrumava cama para ele, era um menino desmamado com garapa. Então, aí vida fácil. Quando ele sai para pregar com Paulo, ele não aguenta o tranco, sim ou não? Porque ninguém de nós ia aguentar o tranco também. Porque Paulo ia lá, pregava e tal, daí todo mundo começava a gostar. Quando ele começava a falar de Cristo, a galera meio que se revoltava, tacava umas pedras nele, batia nele e tal, não sei o quê. E aí ele saía meio fugido da cidade, arranjava um lugar para morar e tal, para ficar hospedado à noite, curar as cicatrizes e tal. E aí ele virou e falou assim: João Marcos, você pode, por favor, preparar o nosso jantar? Aí fala: não. Lá na casa da mamãe fazia tudo. E agora eu tenho que, depois de tudo isso, ainda preparar o jantar de vocês? Eu vou embora. Aí João Marcos dá um chilique e vai embora. E aí, Paulo avisa: não se esqueça que o caminho para Cristo é uma fila indiana. Todos deverão chegar bem, mas aqueles que forem sozinhos vão ter que chegar bem sozinho. Aqueles que se desgarrarem vão chegar bem sozinho. E João Marcos vai embora. Tanto que isso marca muito João Marcos. Isso marca muito João Marcos. Porque ele abandona, volta e tal, não sei o quê. O Evangelho de Marcos, ele é marcado por esse momento. Se você lê o Evangelho de Marcos, Jesus parece um misto do Batman com o Robin Hood, com todos os super-heróis da Marvel. Jesus vai lá, cura não sei o que, faz não sei o que, e sai. Parece que Jesus nunca para. Porque João Marcos foi marcado por aquele momento que ele desistiu. E ele precisava contar como Cristo jamais desistiu de nós. Por isso que é aquele evangelho empolgante. Quando você começa a ler, parece que você perde o fôlego. Fala: caraca, Jesus tomava o quê? Red Bull? Né? Qual que era o negócio? Então, por quê? Porque é um evangelho marcado por isso. Então, enfim. E aí o que acontece? Paulo continua a jornada dele. Vai lá e tal, não sei o quê, e conhece um cara chamado Onesíforo, né? E ele vai e recomenda, dizendo que Paulo está pregando lá, e Paulo disse: agora eu estou indo para uma cidade chamada Listra, tá? E aí Onesíforo falou: olha, eu tenho uma irmã que é lá de Listra, ela vai receber vocês, né? E essa irmã de Onesíforo é a Lloyd, tá? Lloyd, que é uma viúva rica, né? Casada com, ela é judia, casada com um grego, né? E ela tinha uma filha chamada Eunice, que também era viúva, também casada com um grego, e tinha um neto chamado Timóteo. Então, Timóteo, Paulo chega na casa de Timóteo pedindo abrigo, já que o amigo tinha indicado: não, pode ir lá que minha irmã vai te receber. Nessa época, Timóteo tinha 13 anos. 13 anos de idade. E aí, quando ele chega lá, Paulo se surpreende com Timóteo. Timóteo era um menino muito inteligente, que tinha um manuseio das escrituras e uma compreensão das escrituras muito grande, a ponto de Paulo se surpreender com ele. Então, Paulo é tocado naquele momento, é recebido na casa, janta na casa da Eunice, da Lloyd, conversa com Timóteo, tem toda aquela discussão sobre, e vê no menino aquele ávido conhecimento sobre as escrituras, começa a se interessar. Depois tem uma conversa muito grande com ele depois, né? No dia seguinte, vai lá, horas
isso quem nos conta é Emmanuel. Emmanuel nos conta que ele passa horas conversando com Timóteo e tal, ele um menino interessado e começa a falar e parari, parará, e aí começa a pregar. Paulo começa a pregar em Listra. Timóteo começa a se interessar pela pregação até o momento em que ele para de falar de judaísmo, começa a falar de cristianismo. Aí o pessoal prepara um bote nele e tal, não sei o que lá, joga aí uma pedrada na cabeça do Paulo. Paulo começa a sangrar, desmaia e tal, não sei o que lá. Timóteo salva ele. Timóteo salva ele, leva, faz os primeiros socorros e tal em Paulo de Tarso. Isso já vai criando toda aquela primeira relação de confiança. Paulo resolve sair de Listra, vai fazer para outra cidade. Depois, num segundo momento, volta para Listra, quando Timóteo já está um pouquinho mais velhinho, 2 anos depois. E aí, Timóteo, decidido, resolve acompanhar Paulo de Tarso como seu discípulo amado. Legal ou não? Ou melhor, nas palavras de Paulo, meu filho amado. Meu filho amado. Então esse é Timóteo. Só para vocês terem uma ideia de quem era Timóteo. Para a gente poder, porque às vezes a gente fala, sim, teve a questão da circuncisão, teve a questão de um monte de coisas ali em relação a isso, mas Timóteo é o filho amado de Paulo de Tarso, que veio substituir João Marcos naquela missão de repassar o cristianismo para a próxima geração. Então, como João Marcos não deu conta da sua missão, ele acabou sendo substituído. Como nós falávamos pela manhã, a espiritualidade não faz coisas ao acaso. Sempre vai ter alguém para nos substituir. Se a gente não cumprir, vai ter alguém de backup para fazer aquilo, porque o que importa é a missão e não a pessoa missionária. A missão, o missionário está para com ele próprio. E é isso. Só para que vocês tenham uma ideia, 9 das 14 cartas citam Timóteo. 2 são endereçadas para ele. Em Paulo e Estevão, eu contei, 47 vezes Paulo cita Timóteo. Emmanuel cita Timóteo. Timóteo é um cara importante no cristianismo, sim ou não? Muito importante, muito importante. Dessas cartas, 5 são escritas com Timóteo. O Timóteo é coautor das cartas. Então, tá, Paulo, porque lembra, Paulo não escrevia sozinho. Já vamos falar um pouco mais sobre cartas. Timóteo estava com ele. Então, em resumo, Timóteo é a esperança do cristianismo para a próxima geração. Legal ou não? Vocês sabiam que era isso? E a gente às vezes esquece de ver, porque essas pessoas têm... Então ele foi um cara que tinha uma situação financeira e estudantil boa para poder acompanhar intelectualmente Paulo. A missão era essa. A gente é imbuído dos nossos skills para cumprir a nossa missão. Por isso que não dá para querer o skill dos outros. Eu às vezes até quero ser tão rico quanto Elon Musk, por exemplo. Nossa, eu queria ser tão rico. O que eu vou fazer com isso? Nada. A minha missão não é essa. Porque se fosse, eu teria aquela missão. Eu teria aquele skill, sim ou não? Então a gente não pode ficar querendo dos outros. Aliás, isso aí está escrito, né? Acho que está até escrito no 9º e no 10º mandamento, só uns 2.600 anos. Sim ou não? Não, o 9º e o 10º mandamento? Não desejei as coisas dos outros, né? O asno do outro, não sei o que lá do outro, não sei o que lá do outro, não sei o que lá do outro, e no último, não desejeis a mulher do próximo, sim ou não? Não é isso? Para que você quer as coisas dos outros se a tua missão é outra? Né? Essa é a ideia. Bom, e as cartas? Como é que funcionam as cartas para a gente? Então, já entendemos Paulo, entendemos Timóteo, e agora temos que entender qual é a importância das cartas. Claro, tem outras cartas, obviamente, tem a carta de Pedro, tem outras cartas escritas por outras pessoas, mas as cartas de Paulo. A boa notícia
é que se acredita, os estudiosos acreditam que mais de 100 cartas foram escritas por Paulo. A má notícia é que só sobraram 14. Como é que sabe disso? Ué, se você pegar a segunda carta aos Coríntios, ela cita uma outra carta que não é a primeira. Então, sabe que tem uma outra carta no meio, pelo menos uma outra carta entre a primeira e a segunda, que não achou. Tá? Mas as que sobraram são muito importantes, né? O que aconteceu? Bom, já vimos que imagina que Paulo fez tudo isso aqui a pé, tá? Então sai, prega, não sei o que e tal, recebe pedrada, não sei o que lá, parari, volta e tal. Um dia ele volta e tá exausto. Paulo volta para Coríntios e está exausto, cansado. Paulo tá como nós muitas vezes nos sentimos. Não vamos mais dar conta da nossa missão. Não aguento mais. Essas crianças só fazem bagunça. Não é assim que às vezes você quer tacar fogo na casa, é assim? Então, é isso. Paulo estava assim. Paulo estava desesperançado. Por quê? Porque ele não tinha energia para continuar. Porque o que acontecia? Paulo ia lá e fundava uma igreja. Fundava onde? Corinto, por exemplo. Corinto era conhecida como a cidade em homenagem, que tinha um maior templo para deusa do amor. Onde prostitutas desciam todos os dias para ter as suas experiências religiosas. Essa é Corinto. Por isso que a carta aos Coríntios é uma epifania ao verdadeiro amor, né? Ao amor puro de Cristo. Então, lá em Corinto, aí pessoas que eram gentis, que estavam acostumados a várias e várias gerações, praticando as suas religiões que eram totalmente diferentes do cristianismo, Paulo vem e funda a igreja. Naquele momento a pessoa é tocada por aquela mensagem, mas 2 anos depois, o que acontece? O velho homem surge, não é verdade? O velho homem, as velhas manias, os velhos vícios e tudo mais. Tanto que a carta aos Coríntios é um puxão de orelha. Porque todo mundo só conhece aquela parte que Paulo escreveu com o Renato Russo, alguma coisa assim, não é? Ah, não foi isso. O Renato Russo é um gênio, né? Ele pega pedaço da carta de Paulo, uma outra parte de Camões, e faz uma música e todo mundo acha que é dele, né? Ainda que eu falar, mas aí ele fala, só o amor é Camões, tá? Para quem não sabe, tá lá em Camões. Então, mas aí ele pega, junta as duas partes e fala que é dele. Bom, não falou que é dele, né? Mas todo mundo acha que é dele. Mas enfim, não tem problema. O fato é que a primeira parte, as primeiras partes da carta aos Coríntios é puxão de orelha. O menino lá que tava lá e pegou a esposa do pai dentro da igreja de Coríntios. Foi amante da esposa. Você é o quê? Sogra? Não, o que é? Madrasta? Madrasta. É isso. É puxão de orelha. Foi só ler a carta aos Coríntios. Então, quer dizer, é puxão de orelha. Porque está desvirtuando a mensagem de Cristo. Então, é difícil. E Paulo estava cansado, porque ele pregava, ficava lá 1 ano, às vezes, na igreja, fundava, mostrava o caminho, trazia Cristo, parari, parará. 2 anos depois, tudo desvirtuado. Imagina fazer isso tudo de outra vez. Então, Paulo estava cansado e não sabia o que fazer. E aí ele estava ali, e eu vou ler Emmanuel para vocês contando isso. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus com lágrima nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz,
prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque eu estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender as várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse: não te atormentes com a necessidade do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazer simultaneamente pelos poderes do Espírito. E aí Paulo, ele ficou buferizando. Como assim? Eu não posso estar pessoalmente, mas posso estar com os poderes do Espírito. E aí Emmanuel fala que ele ficou buferizando assim, ele não entendeu. Ele falou assim, procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de o conseguir. Não entendeu. Porque um mestre, ele não nos dá a resposta. Ele nos dá um instrumento para pensarmos na resposta. Mas se a gente não consegue, ele ajuda. E ele continua. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo os meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Aí Emmanuel complementa. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se no momento dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações, conscientes de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Desde então, as cartas amadas e célebres, tesouros de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em horas de angústias extremas, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. Então vamos resumir Emmanuel, porque às vezes a gente gosta de ler, Emmanuel não gosta? Através de Chico. As cartas de Paulo são psicografias de Estevão transmitindo a mensagem de Jesus para nós e não para as igrejas, não para Timóteo. Então, se você quer ouvir Jesus, leiam as cartas de Paulo. As cartas de Paulo são ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia. Legal ou não? Então, é legal ver André Luiz, é legal ouvir Emmanuel, sim ou não? Mas se você quiser ouvir Jesus de verdade, é aqui que a gente vai buscar a fonte. Legal ou não? Vamos lá. E a carta de Paulo a Timóteo? Então, agora a gente já definiu quem é Paulo, quem é Timóteo e o que é a carta. E a importância de a gente ler as cartas. Segundo a carta de Paulo, os historiadores dizem que ela foi escrita aproximadamente 66 e 67 depois de Cristo, tá? Emmanuel crava dizendo que foi 65. Foi 65. E o que acontecia com Paulo? Paulo estava preso pela segunda vez em Roma por ordem de Nero, mas dessa vez ele não estava com os benefícios. Ele estava em prisão, a primeira prisão, ele estava em prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica.
Senhores. Mais ou menos isso. Ele podia estar em casa, receber amigos, parari, parará. Nessa segunda, como já tinha acontecido toda aquela questão de Roma, que tinham botado fogo em Roma, supostamente Nero, Emmanuel afirma que foi Nero, tá? Que mandou botar fogo. Os historiadores hoje discordam dessa, tecnicamente dizendo, dizem que não foi Nero, que isso é sacanagem, porque existem historiadores romanos dizendo que foi Nero, mas que eram inimigos de Nero, Pararimã. Também ter amigo de Nero é difícil. Bom, mas enfim, tinha sim um tal de Heródoto Agripa, aquele que mandou matar Jesus, era bem amiguinho de Nero, filho dele, né, o Agripa. Muito louco. Tinha estudado com ele e tal, conhecia bem Nero. Bom, o fato é que eles estudaram tudo em Roma, né? Eles não moravam em Jerusalém. Os líderes, né? Bom, mas o fato é que Nero agora estava perseguindo os cristãos, muitos cristãos morrendo de medo, porque às vezes a gente estuda o cristianismo e acha que todo cristão morreu por Cristo. Não é verdade. Basta ler as cartas de Paulo. Não é verdade. Os cristãos de verdade que tinham aceitado Cristo morreram com fé, como a gente tem vários relatos de mártires. Mas isso não é verdade. Muitos fugiram, porque eles são humanos que nem a gente. Às vezes, aquela lição tão gloriosa raspa o nosso coração, mas não entra de verdade, sim ou não? Tanto que Paulo escreve isso, não sou eu que estou dizendo, não. Paulo escreve, me abandonaram, estou só Lucas está comigo. É isso que ele escreve aqui nessa carta. E ele vai dando a lista dos que abandonaram. Ele dá a lista. Então, não pensem, porque senão a gente pensa que só o fato de a gente é muito fraco, mas aqueles cristãos iniciais, só de ouvir falar em Cristo, já se converteram e viraram os mártires do cristianismo. Claro que não. Somos nós, todos os dias. É aquilo que o cristianismo bate forte no nosso coração, especialmente quando a gente está com dor. E depois a gente passa a dor, a gente fala, puxa, e lá no centro, domingo, tão sol aqui, não era melhor ir para Deerfield Beach? Não é? É assim. E aí não tá tudo certo, é um estágio, é um processo, não é? E os cristãos iniciados naquele momento também eram assim. Não era todo mundo que aceitou. Não era todo mundo que aceitou Cristo e morreu por Cristo, sabendo de que jamais morreria. Muitos eram frágeis. O cristianismo ainda era frágil. E tá tudo bem. Isso é um processo. Porque senão a gente se cobra demais. O ideal é que a gente internalize. Mas às vezes a gente não consegue e tá tudo certo. A gente tem a eternidade. Tem outra encarnação, tem outros mundos de provas e expiação, né? Se a gente não evoluir junto com esse, a gente vai lá, ajuda e tá tudo certo, né? É uma escolha. Então, nesse momento, Paulo estava numa masmorra. Ele não estava preso em domiciliar, ele estava numa masmorra. E a carta a Timóteo é um testamento espiritual. Ele sabia que o fim dele estava próximo e que ele precisava passar os últimos momentos, tal qual aquela final do Evangelho de João, uma coisa linda, né? Que é que a gente intitula de Santa Ceia, né? Em que Jesus vai dando um monte de ensinamento, um monte de coisa e tal, não sei o quê. Parece que Jesus quis falar tudo, porque ele sabia que daqui a pouco ele estava indo embora. Ele sabia? Não, ele sabia, né? Ele diz que ele sabia, né? Os apóstolos que não sabiam que ele estaria indo embora, né? E aí ele dá um monte de ensinamento, é o que Paulo tenta fazer aqui. É um monte de coisa que ele resolve explicar. Paulo estava se sentindo sozinho, mas não vencido. Existe uma grande diferença. Paulo não estava vencido. Paulo estava sozinho, sabia que alguns tinham abandonado. Pede para Timóteo, essa carta para Timóteo é para ele vir. E olha que coisa linda que ele fala assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmanácia. Ou seja, todo mundo foi embora. Tá vendo como tem um monte de gente que abandonou? Só Lucas está comigo. Traga Marcos. Olha lá,
com você porque ele me é útil para o ministério. Marcos tinha abandonado ele lá atrás, não foi que eu falei para você? Mas nesse momento, o João Marcos já tinha entendido que ele errou e que ele estava tentando correr atrás. E ele estava lá com Pedro, ajudando Pedro na casa do caminho, e trabalhando, e fazendo, e anotando, porque a gente acha que o evangelho é de João Marcos, o evangelho não é de João Marcos. O evangelho é de Pedro, escrito por João Marcos. É Pedro contando e João Marcos anotando. O que aconteceu? O que Jesus... Ele não viu o que Jesus fez? Então, Pedro viu, e aí tá lá, anotando. Por isso que cada evangelho é um pouquinho diferente. E João Marcos tá lá, tomando nota e vendo, e não sei o quê. E Pedro, que era uma rocha, que era isso. Por isso que também o evangelho é aquele negócio de Jesus fazer, de mostrar, de fazer aquilo e tal. O Batman, né? Com o The Flash, e todo mundo, e o Lanterna Verde, e todo mundo lá, os Avengers, todo mundo lá. É Jesus concentrado. Então é por causa disso. É aquilo ali, é aquele movimento. O evangelho de Marcos é o movimento de Jesus. E ele fala, vem cá, traz Marcos, eu preciso dele. Ele já sabe que ele me abandonou, já está correndo atrás, ele tem uma missão importante. Que é escrever o evangelho de João. Ele só não... De João não, de Marcos. Eu vou escrever o evangelho de Marcos. Tá? E qual que é o objetivo dessa carta? Então, vamos lá. Tem alguns pontos fundamentais que a gente tem que traçar nessa carta. Então, vamos lá. A prática do cristianismo com zelo, firmeza e fidelidade. Então, esta carta é um aviso para Timóteo, o Timóteo que está dentro de cada um de nós, ao praticar o cristianismo, devemos fazê-lo com zelo, firmeza e fidelidade. Ele vai também dizer para sermos fiel com os ensinamentos de Cristo, corrigindo as falsas doutrinas e os falsos crentes, com o testemunho da fé. Não é para corrigir ninguém, não. É para corrigir com o testemunho da fé. Ou seja, com a prática do cristianismo. Ou então, modernizando um pouquinho as mensagens de Francisco de Assis. Vão, meus irmãos, preguem o cristianismo em todas as partes. E, se preciso for, utilize palavras. Mas só se for preciso. Porque pregar o cristianismo é isso aqui. É prática. Outra coisa que ele nos orienta a ter fidelidade e zelo na pregação. A gente tem que tomar cuidado o que é a linguagem de Cristo e o que é o que eu acho que é a linguagem de Cristo. E, por fim, a última parte da carta, a gente vai trabalhar cada uma delas, como devemos nos preparar e os demais para dar continuidade às lições do cristianismo. Então, vamos lá. Prática do cristianismo com zelo, firmeza e fidelidade. Então, olha lá. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, tudo que a gente recebeu de presente foi inspiração de Deus e ele é necessário para o nosso ensino. Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, aqui nós temos que praticar. Tudo que a gente aprender aqui, seja no centro espírita, na igreja evangélica, seja na igreja católica, ou em qualquer momento, nós temos o dever de colocar isso em prática. A escritura inspirada por Deus, que nos é passada, é para que a gente pratique o cristianismo. Para que a gente haja em Cristo. Então, com firmeza, com zelo, com dedicação, com fidelidade. Quantas vezes? Porque às vezes a gente olha a lição e aquilo raspa o nosso coração, não é? Mas no dia a dia a gente continua sendo velho homem, não é mesmo? E a gente tem que tomar cuidado, não tem problema. A gente é um processo. A gente tem que compreender que tudo isso é um processo. Ser fiel com os ensinamentos de Cristo, isso é a coisa mais importante.
pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora do tempo. Não é só para quando vir aqui no centro pregar, não é isso? Porque às vezes a gente é tão bonzinho aqui no centro, não é? Eu sou ruim em casa. Na verdade, eu sou ruim depois que eu saio do centro já, né? Às vezes. Mas é esse que é o cuidado que a gente tem que ter, né? Então tem que estar preparado a tempo e fora do tempo. Mas o que é pregar? Olha lá. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, né? Aquela vontade de fazer o errado, né? O daimon, né? O daimon aqui, né? Que a gente pensa que o demônio, né? A gente fica lá, eu tenho umas saudades do demônio, galera. Porque antes a culpa era dele. Tudo que eu fazia de errado, aí foi o demônio que fez, me tentou fazer. Hoje é a minha própria coceira, né? É o meu daimon interior, né? Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então aqui é uma obrigação nossa de ser fiel com Cristo, de ser fiel com a palavra. E todas as escrituras, que eu estou falando, todos nós sabemos que os livros trazidos, os grandes livros trazidos dentro do Espiritismo, e todas as escolas religiosas que são inspirados e que são fiel, também temos que estudá-lo, saber, e muitas pessoas acabam deturpando a mensagem. Não é isso. Temos que ter essa fidelidade com Cristo, porque senão a gente está no caminho errado, e a gente esbarra naquela passagem dos 7 ais, lembram dos 7 ais? Né? Ai de vocês, publicanos, serpentes, víboras, não entram no céu e não deixam aquele que quer entrar. Né? Impedem a entrada daqueles que o querem, porque eu estou deturpando a palavra. Aliás, para quem assistiu minha palestra sobre os 10 mandamentos, esse é o segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Lembra dos 10 mandamentos, senhores? Que é um 10, né? Então o segundo é não pronuncieis o nome de Deus em vão, né? E aí a pessoa fica olhando aquilo ali e fala assim, ai, não posso falar meu Deus. Aí você vai lá e fala, oh my gosh. Aí você acha que está livre. Ai, meu Deus, não posso falar meu Deus, como é que eu faço isso? Ele já falou 15 vezes meu Deus na mesma frase. Não tem nada a ver com isso, senhor. Isso é uma casquinha. A gente está resbalando. Você acha que Deus está lá preocupado contando no Excel quantas vezes você falou meu Deus? Para de ser pueril. O objetivo aqui é não usar a imagem de Deus, a palavra de Deus, para deturpar as pessoas, para enganar as pessoas, para promover guerra em nome de Deus. Isso é falar o nome de Deus, é usurpar o sagrado. E é isso que Paulo está nos convidando. Sejamos fiéis ao Cristo. Fiéis à palavra de Deus. Porque aquele que deturpar estará usurpando o sagrado. Fidelidade e zelo na pregação. Quanto a você, porém, falando com o nosso Timóteo aqui, especialmente os Timóteos que estão aqui em cima. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Cristo Jesus, né? É um título dele, né? Jesus ou Cristo. Então, para nós, especialmente, isso aqui é uma mensagem para nós pregadores. Nós temos que ter fidelidade a Deus. Fidelidade àquilo que nós aprendemos. E aquilo que nós temos convicção. Para que a gente não deturpe a palavra de Deus. Veja como são avisos finais. Fala assim, olha, eu não vou estar aqui para puxar a tua orelha, então eu já vou te puxar por antecedência. Não é isso que ele está falando?
Ele está puxando por antecedência. Não se desvirtue, porque vai ter gente que vai desvirtuar. Vai ter gente que... E ninguém está aqui pregando para Marisa, para o Ayrton, para Kardec. Nós estamos pregando para Cristo. Nós estamos trabalhando para Cristo. E nós temos um dever para com Ele. E pregar não é só quem fala aqui. Pregar, lembram que pregar o cristianismo é a prática. Como que nós estamos praticando o cristianismo na sociedade? Porque esse é o aviso de Paulo. E por fim, agora sim, a frase mais famosa. Vamos falar sobre a frase mais famosa. Combati o bom combate. Terminei minha carreira. Guardei a fé. Na verdade, só para essa frase eu precisaria de 1 hora. Mas eu vou falar rapidamente. Vamos começar. Porque quando eu olho isso aqui, minha cabeça começa a ferver, né? É muita informação numa frase. Não dá. Você fala assim, calma, vamos separar por trecho, porque senão não dá para explicar. Então vamos lá, vamos primeiro. Combati o bom combate. Legal ou não? Então, dessa frase, a gente pode entender que nossa vida é feita de combate, sim ou não? E que tem bons combates e maus combates, sim ou não? Lutas, desafios, né? Então, nós temos bons combates e maus combates, sim ou não? Temos combate com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos inimigos, com os nossos colegas de trabalho, não temos? Temos ou não temos? Tem ou não tem? Combate no centro, combate fora do centro, tem um monte de combate aí na sociedade, sim ou não? Legal. E quais são os bons combates? Porque a pergunta é, se a gente é feito de vários combates, a gente vai ter que extrair qual é o bom combate e qual é o mau combate, sim ou não? Porque a gente deve investir tempo no bom combate e deixar de investir tanto tempo assim no mau combate, sim ou não? Eu acho que o grande objetivo de Paulo é nos convidar a lutar pelo bom combate. Pois tem combates que vão nos trazer alegrias efêmeras, sim ou não? E tem combate que vai trazer alegria para sempre. Tá vendo? Fulano falou para mim, ó, eu não deixei passar. Falei mesmo para ele. Não foi um combate? E aí você tá todo feliz, né? Mas às vezes esses combates podem trazer dores e para várias encarnações, sim ou não? Legal. Então a gente vai ter que dosar qual o combate que a gente vai combater. E qual que é o bom combate? Qual que é o melhor combate? É aquele combate que nós combatemos contra nós mesmos, sim ou não? Legal. Então, sim ou não? Então, aquele que eu estou combatendo com os outros é um combate que pode me trazer uma alegria, pode me trazer uma alegria por pouco tempo, pode me trazer uma alegria para sempre, pode me trazer muita tristeza. Mas existe um combate que só te trará alegria para sempre, que é o combate interior. Então, quando Paulo fala, eu combati o bom combate, significa que o único bom combate que vai trazer para sempre é aquele que você combate contra si próprio nos seus vícios. Sim ou não? Então, o cristianismo nos adverte que o nosso maior adversário está dentro da gente, não é o demônio, e sim o daimon interior, aquele demônio que nos assombra. E este é o convite de Paulo. Vamos combater esse demônio. Vamos combater esse vício. Combater o bom combate é um convite para que a gente tome conta da nossa vida. Tome conta dos nossos impulsos. Tome conta das nossas más inclinações. Paulo foi um exemplo disso. Por isso que ele falou, combati o bom combate. Paulo venceu cada vício interno que o Saulo tinha. Lembra do Saulo? O Saulo, perseguidor de cristãos. Para cada cristão que morreu em nome de Saulo, foi um cristão que foi salvo em nome de Paulo. Foi um cristão salvo por Paulo. Esse é o cristianismo. Se você pegar o livro Paulo e Estevão, você vai ver que para cada coisa que o Saulo fez de errado, ele equilibra a balança para muito mais o Paulo fazendo certo.
ajustando aquela dor. E esse é o cristianismo. O cristianismo faz sucumbir o velho Saulo para nascer o Paulo. Faz sucumbir os prazeres mundanos de Maria Madalena para transformar naquele amor profundo aos seus filhos leprosos. Faz sucumbir o velho pescador de Cafarnaum, aquele que era duro, que era rígido, preconceituoso, e faz nascer a rocha do cristianismo, aquele que era o pai dos desaventurados na casa do caminho. Esse é o cristianismo. Esse é o bom combate. O combate que a gente faz dentro da gente e que faz vencer o pescador de Cafarnaum que temos dentro da gente. Essas histórias, e quando eu brinco que eu tenho todos os defeitos dos apóstolos e que eu me identifico com eles, é porque o evangelho é esse convite, identificar qual é o apóstolo que a gente tem dentro da gente, se ele é o Mateus, que é o sábio e que acha que ele é melhor do que o aleijado e que o aleijado nada pode contribuir para o cristianismo, ou se é o Pedro, que é o preconceituoso, machista, ou se é a Maria de Magdala, que tem um desvio nos prazeres da carne, efêmeros, ou se é... Qual é o que nós temos que identificar dentro da gente e combatê-lo? Ou todos eles, né? Porque às vezes eu identifico quase todos eles. Ou seja, o convite de Paulo a Timóteo aqui, ao nosso Timóteo interior, e que não é de Paulo, né? Vamos só lembrar o convite de Jesus, através de Estevão, para Paulo, mandando a mensagem para o Timóteo de cada um de nós: analisem os nossos vícios o quanto antes e escolham os combates que queremos fazer. Escolham os combates que valerão a pena, para que a gente possa, no final da vida, falar: combati o bom combate, saí melhor do que entrei. Sim ou não? Legal ou não? E às vezes a gente fica pensando que era o combate com aqueles que não aceitavam o cristianismo. Às vezes a gente pensava que era o combate com os hebreus. Às vezes era o combate com os romanos. Não, isso é muito superficial. A mensagem de Cristo é para mudar o nosso coração e não para mudar o dos outros. E não para convencer os outros. É para mudar internamente. Íntimo. Terminei minha carreira. Já pensaram nisso? Minha cabeça fica... né? O que ele está nos convidando? Ele está nos convidando a pensarmos no sentimento de finitude. Se a nossa carreira acabar amanhã, o que você vai levar e o que você vai deixar? Veja, por mais que a gente seja um espírito imortal, e somos, nós vivemos em ciclos. O universo é feito de ciclos, com início, meio e fim, com primavera, verão, outono e inverno. Nós temos esses ciclos na nossa vida. E por mais que a gente possa levar coisas dessa vida para as próximas, através do sentimento de finitude, aonde eu estou investindo o meu tempo, aonde eu estou investindo a minha carreira. Veja, não está errado a gente buscar um carro novo, uma casa nova, ficar feliz com uma conquista fruto do nosso trabalho. Mas você tem que tomar cuidado que você não vai levar. É claro que você tem que cuidar do corpo físico, ir para academia e tal, não sei o quê. Todo mundo sabe que eu adoro academia, né? Eu adoro sair da academia. Quando eu saio da academia, eu saio feliz, porque eu estou saindo daquele lugar que deve ser a porta do umbral, né? Esse é um sentimento muito íntimo, né? Mas eu saio... A pessoa fala assim, você sai da academia por causa dos hormônios, sei lá, endorfina, não sei o que lá, barulho. Não, eu estou feliz porque eu estou saindo.
Só sair já é. Às vezes eu entro e saio umas 4 vezes para ter esse sentimento de felicidade. Bom, brincadeira, claro. Brincadeira. E temos que fazer, porque o nosso corpo físico é o nosso veículo. Mas se você põe toda a tua felicidade ali, você vai ser o cadáver mais sarado do cemitério. E você vai levar o quê? Aonde que você... Não, claro que vai levar. A gente leva. O que a gente leva daqui? Eu não sei. A gente leva o conhecimento que a gente adquiriu, a gente leva as amizades que a gente fez e a gente leva o amor que a gente plantou, sim ou não? O que mais que a gente leva? Mais nada. Então tá errado trocar de carro? Não! Tá errado sentir essa felicidade? Claro que não! Desde que a gente coloque na balança certa. Isso é uma felicidade efêmera que daqui a pouco vai acabar. Então invista mais tempo na felicidade que você vai levar. Esse é o convite de Paulo. O convite de Paulo é dedicarmos a nossa carreira às coisas que nós vamos levar. Dosar o sentimento de finitude com a imortalidade. Legal ou não? Estamos fazendo isso? Esse é o convite. E tem que fazer agora. Nós temos que fazer já. Se você soubesse que você vai embora, porque esse é o problema. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para dar para vocês. A ruim é que vamos morrer. Todos. Vocês já pensaram que daqui a 150 anos ninguém que você conhece vai estar aqui? E mesmo que você não conhece, também não vai estar. Ninguém. 100% do mundo não estará aqui daqui a 150 anos. Nem os pequenininhos que estão nascendo agora. Legal? A má notícia é essa. A boa é que a gente não sabe quando. Então, como a gente não tem o bilhete, a gente tem o bilhete, mas está em aberto, né? Dá tempo da gente fazer alguma coisa. E esse é o ponto. Só que tempo quando? Quanto tempo a gente tem? A cada dia que passa é menos. Isso eu posso dizer para vocês, sim ou não? Então a gente tem que ter esse sentimento de finitude para a gente poder alavancar a nossa carreira. Esse é o convite de Paulo. E que nós somos passageiros. Embora o espírito que me habita seja imortal, o Ayrton vai morrer. E vai ser logo, graças a Deus. Se eu espero, né? Porque eu leio aquela parte do evangelho. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Toda vez que eu não morro, eu lembro dessa parte. Mas a brincadeira é a seguinte. Vamos pensar, quando eu terminar a minha carreira, o que eu posso levar? E vamos encher nossa bagagem disso. Vamos colocar tudo que a gente pode. Sim ou não? E aí tem a sequência. Guardei a fé. Quando você olha guardei a fé, dá a sensação assim, né? De tudo que eu fiz, eu vou guardar isso aqui no baú para nunca mais acessar. Sim ou não? Pode ser isso. Mas não foi o que Paulo quis dizer. O que ele quis dizer nessa mesma analogia do baú é que o que nós vamos levar daqui, a gente coloca num baú. Tá? Então, a gente vai... O que a gente vai levar? Eu estou colocando algumas coisas que eu falei. Então, o conhecimento que a gente adquiriu, as amizades que a gente fez, né? Os amores que a gente plantou, né? A caridade que a gente fez, né? Os amores que a gente plantou. Legal. Mas é tudo mesmo? Não é, né? Porque, por exemplo, eu vou estudar tudo de medicina, eu vou ser o melhor médico do planeta Terra. Aí eu chego lá, me deparo que a medicina no plano espiritual é diferente. Não adiantou de nada, ou quase nada. Então, a gente está dedicando no conhecimento qual? O que a gente vai levar no nosso baú? Porque pode ser que a gente coloque no nosso baú coisa que a gente não vai usar, né? Sim ou não? A gente vai levar, porque é um conhecimento, mas a gente não vai usar. André Luiz não serviu nem para ser enfermeiro. Ele era assistente de enfermagem. E no plano espiritual, não era? E aí? Isso deixou ele um pouco assim, né?
Eu sou médico. E agora eu não sirvo nem para assistente de enfermagem? Porque aqui a medicina é diferente. Você vai ter que aprender agora a medicina daqui. Exato, estudou o corpo físico. Não que eventualmente não vai ser diferente, não sei, estou colocando em tese. Né? Então a gente tem que olhar o que a gente vai colocar no nosso baú e vai colocando. Porque a gente sabe que a gente tem que combater o bom combate, a gente sabe que a gente tem a finitude e a gente tem pouco tempo para guardar as coisas no baú, sim ou não? Vai guardando, vai guardando. Mas às vezes a gente tem que também dosar aquilo que a gente vai guardar, sim ou não? E aí, no final da conta, ele falou assim, olha, de tudo isso que estava no meu baú, o que eu guardei de verdade foi a fé. Porque quem estava assistindo a aula de Leon Denis hoje pela manhã, sabe que a única coisa que nos é pedido no nosso estágio evolutivo, em relação a Deus, é que nós desenvolvermos em nós mesmos o sentimento de fé para com Deus, de confiança para com Deus. Nós não vamos entender Deus. Nós não vamos entender os seus desígnios. Nós não vamos entender o porquê que ele fez assim e não assado, né? Dei um exemplo. Por que a gente foi criado perfeito ou simples e ignorante? Não sei. Pergunta para Deus. O fato é, ele poderia ter criado a gente perfeito e optou em criar simples e ignorante. Por quê? Não sei. Eu só estou dizendo que é um fato. Só Deus sabe, talvez os espíritos superiores saibam. Porque conduzem, segundo Kardec, os espíritos crísticos entendem a vontade de Deus e as executam. No nosso estágio evolutivo, nós só somos convidados a confiar em Deus. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é confiar em Deus, estabelecer laço de confiança com Deus. Às vezes até a pessoa usa no carro, né? Deus é fiel. Sim, ele é. E você? Porque a pergunta é o contrário, né? Eu sou fiel a Deus? Então, dentro desse contexto, o que pergunta Paulo é, e aí? De tudo isso aí, o que você vai guardar quando você finalizar a sua jornada? Eu guardei, Paulo, né? Eu guardei a fé. E você? A academia? Pode ser. Pode ser que com isso você tenha vivido mais e colocado mais coisas no seu baú. Legal. Mas a gente tem que se perguntar. Isso aqui é muito profundo o que Paulo está nos dizendo. Estamos diante de uma finitude. Essa finitude vai acontecer. E quando ela acontecer, você vai guardar o quê? Emmanuel nos diz sobre o bom combate. E aí ele diz assim, pegando essa frase de Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nas lides da evolução, há combate e o bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégias e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários entre falsas alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos à luta contra nós próprios, assentando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos, o espírito para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele, que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre, até o caminho de Damasco, estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Mas desde o instante em que Ananias o recolheu, enseguecido e transtornado, entrou
em subalternidade dolorosa, incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem, que abraça com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Então, de posse da carta que Jesus nos mandou como Timóteo, eu acho que a conclusão, e aí agora eu vou concluir. O que Jesus nos pede como seguidores nessa carta? Eu acho que a primeira coisa é o que nós queremos guardar dessa vida. Eu gostaria de desafiar cada um de vocês a elencar 3 coisas, intimamente. Quando você chegar no final da sua jornada, você vai falar, eu guardei, ou o que eu quero guardar é paciência, compreensão, conhecimento. Porque eu elenquei 3 lá, mas existem muitas outras coisas. Se nós chegássemos agora, e essa é a reflexão, o que nós queremos guardar no final da nossa vida? A fé? Segundo ponto, quais são os combates que vale a pena? E esse é o outro desafio. Elenque 3 combates que você acha que vale a pena. A partir de hoje, coloque, escreva, chega em casa, escreva, faça essa tarefa. 3 coisas que eu quero guardar, 3 combates que eu acho que vale a pena eu lutar. Discutir com a esposa o tempo todo. Discutir com sei lá, quero guardar isso, tá bom, guarde. Ou então, quero combater o meu vício, a minha maledicência, o meu egoísmo, o meu orgulho. Quais são os combates que a partir de hoje valerá a pena combater? Um bom dia a todos.